Perfeito, pessoal. Então vamos abordar agora os tipos de causas. Causas comum e causa especial de variação, tá bem? Causas comuns e causas especiais de variação. É muito interessante e importante a gente entender a diferença entre elas duas, porque a diferença entre essas causas especiais e comuns de variação vão fazer com que a gente consiga, entendendo a raiz da causa, poder trabalhar nela para evitar que haja uma variação e a gente tenha a carta de controle sem controle estatístico ou então com algumas causas especiais atuando, tá? Então, dentre as causas comuns ou aleatórias, referem-se às muitas fontes de variação dentro de um processo estatisticamente estável ao longo do tempo. Então, se o teu processo é estável ao longo do tempo e vocês têm fontes de variação atuando sobre o processo, essas são chamadas fontes comuns de variação, tá? São perturbações que fazem parte do processo, como temperatura, umidade, pH, e aquelas outras que a gente tratou, pequenas variações de matéria-prima, variações causadas por pessoas, variações pelo uso do processo, né, o desgaste de equipamento, de máquina. Tá? O processo é mais facilmente controlado se as causas de variação fossem apenas essas. Se apenas você tem causa comum de variação, você espera que consiga controlar essas causas de variação bem ao longo do tempo. Concorda comigo? Porque se você sabe qual é a variação que vai vir dessa fonte, daquela, pelo menos um tamanho, uma dimensão, você vai conseguir controlar o seu processo ao longo do tempo, tá bem? Agora, eu também tenho causas especiais. E as causas especiais referem-se a quaisquer fatores causadores de variação que são esporádicos e que, quando acontecem, mudam a distribuição do processo, mudam o comportamento do processo. Erros ou falhas humanas, erros ou falhas de equipamentos, variação brusca na matéria-prima, variação brusca de energia, tá? Ou então alguma situação no aula, uma situação humana que pode acontecer comigo que impeça que eu entregue aquilo da maneira como deveria entregar, ou algum fator dentro de uma sala de aula que ninguém estava esperando que acontecesse, mas aconteceu. Se eu estou dando aula e quebra um retroprojetor, é uma causa especial de variação que vai impactar na aula naquele dia. Então, as causas especiais de variação, elas mudam completamente a entrega do que você faria. A qualidade vai diminuir, tá? Coisas estranhas, complexas vão acontecer. Então, é sempre bom a gente entender essas causas comuns e especiais de variação, tá? Então, focando aqui agora. Se apenas causas comuns estão presentes, podemos ter uma previsão de como o processo vai se comportar ao longo do tempo, tá? Se apenas causas comuns estão presentes, eu sei que o processo vai se comportar de uma determinada maneira com o passar do tempo. Vai ter variação? Vai, mas é uma variação controlada. Por quê? Porque as causas comuns elas são controladas. Elas variam dentro de um intervalo, tá? Já em um processo com presença de causas especiais, é exatamente o contrário. O processo se torna totalmente instável e imprevisível. Porque se acontece algo que eu não estava esperando, como é que eu vou conseguir garantir a qualidade esperada, tá? Então, a gente vê aqui na esquerda causas comuns atuando, na direita causas especiais atuando. Ó. Se apenas causas comuns estiverem presentes, o resultado do processo forma uma distribuição que é estável ao longo do tempo e previsível. Cada curva normal é o comportamento de algumas entregas que você faz ao longo do tempo, tá? Então, se apenas causas comuns estão presentes, ao longo do tempo você vai conseguir prever o resultado, porque apenas causas comuns estão atuando sobre o processo. Já se causas especiais atuarem sobre o processo, não apenas a minha forma de distribuição vai mudar, como também a minha variabilidade pode aumentar, pode diminuir, o formato da distribuição pode ir para um lado, para o outro lado, tá? Ou seja, se tem causa especial de variação atuando, eu não consigo prever o que vai acontecer no futuro, tá? E é aí que a gente para pensar nas ações que precisamos tomar para resolver essas causas comuns ou especiais. As ações locais são usualmente requeridas para eliminar as causas especiais de variação. Então, se eu tenho uma causa especial de variação atuando sobre o processo, eu posso tomar uma ação, uma causa especial atuando, eu posso tomar uma ação local, e essa ação local ela vai ser executada por pessoas que estão próximas ao processo e vão corrigir cerca de 20% dos problemas do processo. Então, imagina só que você está fabricando determinado item e nessa fabricação a máquina houve algum problema, algum componente da linha de produção faltou, deu algum problema, e se você permitir que aquilo continue, a gente vai começar a fabricar muitos itens fora de especificação, porque mudou o comportamento do processo. Então, quem está próximo do processo consegue ter uma ação local
para corrigir aquilo naquele momento. Ficou clara a ideia da correção naquele momento com uma ação local de quem está perto, e essas ações elas corrigem 20% dos problemas do processo. Já as ações sobre o sistema são ações requeridas para reduzir as variações devidas às causas comuns e quase sempre exigem uma ação top-down, gerencial, de cima para baixo, tá? Para correção. E são necessários para corrigir aproximadamente 80% dos problemas do processo, ou seja, as causas especiais de variação, elas não devem acontecer com frequência, mas se elas acontecerem, quem está próximo, acompanhando a carta de controle, acompanhando o processo, pode parar o processo ou mudar o processo para que a gente garanta que aqueles itens fora de especificação não sejam produzidos. Tá ficando clara a ideia, pessoal? Tá? Já as ações sobre o sistema são ações mais complexas que vêm da gerência, são indicações, solicitações diretas que vêm top-down, que mudam procedimentos, mudam processos para que a gente venha garantir que entregue da melhor maneira possível, controlando assim as causas comuns de variação. Tá? As causas comuns de variação, por exemplo, eu estou fabricando, sei lá, o meu picolé e deu um problema na linha de produção, a causa especial de variação atuou, eu posso atuar na mesma hora e corrigir. Ok? Já as causas de variações comuns, que são aquelas causas presentes no dia a dia, como a temperatura ambiente, né? A umidade relativa do ar. Se eu estou vendo que a temperatura ambiente está prejudicando o sorvete que eu estou fabricando, tá? Quando chega mais perto da troca de turno, para o turno 2, mais perto da hora do almoço, aí começa a estar um monte de produtos fora da especificação. Então a temperatura ambiente está interferindo. Então como é que eu corrijo isso? É com a ação sobre o sistema. Qual seria a ação sobre o sistema? Ah, já, a gente vai ter que climatizar essa área. Vocês acham que a climatização é uma ação local? Ou é uma ação que vai envolver a gerência, vai envolver planejamento, execução, estruturação, para que a gente controle a temperatura ambiente, que é uma causa comum de variação, que está variando bastante e causando problema no produto final. E a gente, se climatiza o ambiente, vai estar garantindo uma variação menor dessa temperatura. E essa variação menor da temperatura vai me ajudar a controlar a qualidade final do produto. Mas essa é uma ação gerencial que requer mais complexidade, tá? Algo top-down. E isso normalmente resolve 80% da variação total do meu processo. Então, se você quer melhorar, tem que garantir que não haja causa especial e, segundo, tem que garantir que as causas comuns de variação tenham baixa variação, ou seja, tenham uma boa precisão, para que isso venha sendo incorporado e entregue um produto final com qualidade, tá bem, pessoal? Então, com isso, gente, a gente conclui esse tópico 1.4 do módulo 1 de Introdução ao Controle Estatístico do Processo. Espero que vocês tenham amado. A gente falou de variação, de variabilidade, utilizamos o Minitab, trouxemos alguns exercícios, falamos dessas origens de causa especial e comum de variação, e agora a gente entra num tópico muito bom, que são as distribuições de probabilidade e também as cartas de controle. E já dentro desse tópico 5, a gente já vai abordar inúmeros tipos de cartas de controle e fazer muitos exercícios mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tópico. Vamos se comunicando e até a próxima aula. Até já!